Eu aproveito para colocar agora o consultor em política urbana, patrimônio cultural e turismo e ex-membro do Conselho Municipal de Política Urbana de São Paulo, o Gabriel Rotze, que está conosco justamente para falar um pouco mais sobre essa questão do impacto do rodízio extraordinário na cidade de São Paulo. Tudo bem, Gabriel? Como vai? Um prazer falar com você. Boa tarde. Deixa eu ver se ele está aqui na linha 1. Alô, Gabriel? Ixi, tá um pouquinho longe a ligação, hein? Deixa eu testar mais uma vez. Alô, Gabriel, me ouve? Opa, oi. Opa, Gabriel, agora sim tá 100%. Opa, boa tarde, Capelanes, boa tarde, Herrero, Ana Paula, eu vim. É um prazer falar com vocês aqui na RB News. O prazer é todo nosso. Eu não sei se você chegou a acompanhar aqui alguns comentários que nós fizemos também, ouvindo o Baldi há pouco aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes, mas queria que você falasse um pouquinho justamente com todo o embasamento que você tem sobre essa situação do rodízio extraordinário, né? Essa primeira semana com um balanço para muita gente de forma positiva, mas para muita gente também que utiliza principalmente o transporte público de forma negativa. Gabriel, por gentileza. Opa, eu acompanhei, sim, e a questão principal é a seguinte: um rodízio que propõe o que esse rodízio está propondo no momento, que é retirar pessoas do automóvel, que permite um deslocamento com isolamento, para colocar pessoas no transporte público, que é um deslocamento com aglomeração, simplesmente não tem como ser bem sucedido. Não importa o que provoque no índice de isolamento, é mal sucedido. Porque a questão é a seguinte: a prefeitura está atacando o alvo errado. E aí o que acontece o que importa na situação atual é o número de contaminados e o fator de reprodução, quantas pessoas cada contaminado está infectando. Só que isso não é fácil de descobrir. Não tem teste para todo mundo, não existe uma logística, mesmo que houvesse, para testar todo mundo ao mesmo tempo, não tem como descobrir esse número. Então, esse índice de isolamento, ele é um indicador de como a situação deve estar nesse sentido. Então, a gente vê o número de infectados, por exemplo, vê a curva no número de casos ou no número de mortos, e aí tenta relacionar, por exemplo, com o índice de isolamento, se as pessoas estão saindo mais ou menos. Só que o que a prefeitura está tentando fazer é artificialmente baixar esse índice de isolamento. Só que ela está fazendo isso piorando a situação de contágio na cidade. Os deslocamentos aí são necessários. Tem um monte de deslocamento desnecessário, e esses só vão acabar com conscientização das pessoas, ou então com uma política de multas e mesmo detenção a quem sair desnecessariamente, ou seja, o lockdown. E tem os necessários, que precisam acontecer, primeiro porque as pessoas têm as necessidades delas, tem os casos de urgência, e também porque tem uma série de atividades que são fundamentais para que a sociedade continue funcionando. Então a gente tem o atendente de supermercado, por exemplo. Ele está incluso nesse rodízio, ele não pode usar o veículo dele. Então a gente tem uma pessoa que tem que trabalhar, a sociedade precisa do serviço dessa pessoa, e ela está sendo punida, ela está sendo obrigada a não utilizar o transporte que ela poderia usar mais seguro para ela e para todas as demais, para entrar no transporte público e aumentar as aglomerações. Isso que é o mais preocupante da história, porque os deslocamentos necessários hoje em dia, eles são muitas vezes feitos por quem tem mais interação com as outras pessoas. Então, um caixa de supermercado, como o exemplo que eu dei, muitas pessoas passam por esse caixa ao longo do dia. E aí essa pessoa, ela é exposta entrando no transporte público, e aí ela expõe todo mundo que está no transporte público também. A chance de proliferação do vírus nessa situação é muito maior. E aí a gente acompanha que o índice de isolamento social, ele quase não mudou. Como vocês disseram, está havendo uma estabilidade. Mas ainda que ele tivesse baixado, isso não justificaria a troca
dos tipos de deslocamento. Você está diminuindo deslocamentos com uma qualidade melhor do ponto de vista de transmissão do vírus para deslocamentos com uma qualidade menor. Gabriel, tudo bem? É o Herrero falando aqui. Bom, a gente fala muito sobre as decisões tomadas e não pensa em alternativas, né? Por isso que eu deixo esse espaço aberto para que você traga uma alternativa. Qual seria um caminho B, um plano B, sem ser o lockdown ainda em São Paulo? Se você fosse um membro do conselho, que traria de solução para o trânsito da capital paulista, a não ser o que foi colocado pela prefeitura sobre esse mega rodízio? Uhum. É necessária uma ação da prefeitura. Eu acho que nesse momento que a gente vive, que há tantas críticas também, e tanto negacionismo à questão, à pandemia, aos perigos que o coronavírus representa, é importante a gente apoiar a prefeitura no sentido de que é necessário ter ação estatal para enfrentar a epidemia, né, a pandemia do coronavírus. Só que essas ações elas precisam ter sentido. E a gente não está sozinho no mundo. É muito importante que a política pública se embase nas melhores práticas nacionais e internacionais, ainda mais nesse caso que a pandemia ela chegou aqui com atraso em relação a outros países, né? Então a gente teve a oportunidade de aprender com o que foi feito em outros países. E é estranho a prefeitura partir para essas ações que são, a meu ver, são pirotécnicas, assim, como aquele bloqueio que foi um fiasco, que durou só 2 dias. E agora esse rodízio, que também é um absurdo, como política pública. É importante fazer o arroz com feijão. A gente sabe que existem muitos estabelecimentos que estão funcionando clandestinamente, por exemplo. Academias, salões de beleza. Eu mesmo já recebi mensagem falando, se quiser, o cabeleireiro tá funcionando, coisas desse tipo. Esse tipo de coisa tem que ser feito pela prefeitura. Porque esses lugares, eles chamam o deslocamento. Se o lugar funciona, a pessoa se desloca para fazer alguma coisa. Então, é importante que os lugares que não são de atividades essenciais não possam mesmo funcionar, com multas pesadas. Esse é um trabalho que é arroz com feijão e que tem que ser feito antes de qualquer outra tentativa mais mirabolante, como essas que a prefeitura adotou, ou mesmo a imposição de lockdown. Só voltando à questão do rodízio, eu só queria colocar uns pontos que eu acho que são importantes. Que, por exemplo, o Boris Johnson, o primeiro-ministro da Inglaterra, ele falou no domingo passado sobre a reabertura e ele pediu que quem pudesse evitasse o transporte público. E aí aqui a gente tem uma cidade que, comparativamente a outras cidades do exterior, ela é muito rodoviarizada, ela é muito voltada para o automóvel. E isso é uma coisa que é ruim para as nossas vidas no dia a dia, por causa de trânsito, por causa de qualidade do ar, que provoca uma série de doenças, por causa de relação com o espaço público, etc. Mas nesse momento de pandemia, é uma vantagem comparativa que a gente tem. E aí a prefeitura está jogando fora, implantando uma medida que ela sabe que vai aumentar o número de pessoas no transporte público. Tanto é que ela aumentou a quantidade de ônibus. Isso, do ponto de vista de política pública, é um absurdo. Gabriel, inclusive falando sobre essa movimentação pela cidade, o governador vem falando direto que 70% da atividade no estado está funcionando, os essenciais estão abertos, então tem gente trabalhando, a economia não parou completamente. Pensando nessa questão da mobilidade, pelo seu entendimento, pelo seu conhecimento da cidade, é uma conta que fecha se for mantido desse jeito, a gente conseguir de alguma maneira, alguma alternativa para diminuir a circulação de pessoas em termos de trânsito? Porque a demanda, pelo que a gente percebe, mesmo de serviços essenciais, é de muita gente que precisa circular pela cidade, né? Sim. A verdade é que ninguém sabe exatamente, né, até que ponto dá para diminuir esse índice de isolamento social. Cada lugar tem a sua realidade
Evidentemente, a gente sabe que, comparando com o começo, com março, quando a história explodiu aqui, que foi decretada a quarentena e tudo mais, o índice de isolamento social, o isolamento social diminuiu, né? As pessoas começaram a sair mais. Só que não se sabe exatamente até onde pode baixar. Eu acho que pode ser o caso de, eventualmente, começar a destrinchar o que é serviço essencial. Eventualmente, por exemplo, se a situação de contaminação continuar subindo, açougue, por exemplo, não pode mais abrir, só abre supermercado. Não sei, algumas coisas desse tipo vão ter que ser estudadas. Mas é importante que qualquer medida tenha lógica. Não tem como defender medidas que não têm lógica do ponto de vista epidemiológico, por exemplo. Uma iniciativa da prefeitura que coloque mais gente no transporte público, desconsiderando que existem os deslocamentos que são necessários e que têm que acontecer de qualquer maneira, é um absurdo, simplesmente. E o pior é que outras cidades copiam. Isso é uma coisa que me preocupa também, porque a Prefeitura de São Paulo, o prefeito de São Paulo, ele exerce uma figura mais ou menos de líder urbano do país, né? E aí a gente já viu Campinas copiando, Recife copiando, uma política que é nociva, ela é contraproducente para o que ela procura enfrentar. Por exemplo, se o problema todo mundo sabe que o problema são os deslocamentos desnecessários. Esse rodízio, nem isso ele afeta, porque se a pessoa quiser fazer um deslocamento desnecessário no dia que a placa permite, ela faz, não tem nada que impeça. Então não tem nenhum sentido mesmo. Eu acho que é importante a gente sempre pensar o que a gente quer enfrentar. A gente quer enfrentar o contágio entre as pessoas. E colocar mais gente no transporte público é o contrário disso, simplesmente. Perfeito. E até foi o meu debate justamente com o Alexandre Baldi há pouco. Não sei se você chegou a acompanhar, sim, Gabriel. Sim. E aí é aquela questão também que a gente vem não só opinando, né, Ana Paula, Herrera, ouvintes da Rádio Bandeirantes, mas principalmente também colocando aqui a participação dos ouvintes, e a gente vai seguir colocando a participação, e é muito bacana, viu, Gabriel, que você tenha nos atendido aqui na Rádio Bandeirantes para explicar com muito mais embasamento sobre essa projeção do que vai acontecer com o nosso querido rodízio, né, essa situação envolvendo aí o rodízio extraordinário, o grande rodízio, o novo rodízio, seja qual for a utilização do termo. Opa, obrigado, Capelães. Eu só queria fazer mais uma observação, por favor, que é o seguinte: o transporte público na cidade, a gente sabe que não é 24 horas. Então, além do mais, esse rodízio de 24 horas, ele tem outro componente muito cruel, que é o de, dependendo do horário que a pessoa possa precisar se deslocar, ele deixa a pessoa praticamente sem alternativas. Porque a pessoa não pode usar o carro, o transporte público pode ser que não esteja funcionando naquele horário, e mesmo o aplicativo, como o Uber, o preço vai piorar muito, porque esse rodízio tira metade dos automóveis de circulação, e esses aplicativos eles funcionam com a tarifa dinâmica, que calcula o número de pessoas que estão querendo usar e o número de motoristas que estão circulando. Então, piora a tarifa. Ou seja, é uma medida que realmente pune a população, inclusive aqueles que precisam fazer deslocamentos que são importantes para o resto da sociedade, além de piorar a situação de contágio. Então, assim, é com pesar que eu falo isso, porque, como eu disse, a prefeitura ela não tem uma postura negacionista, ela tem a postura dela em relação ao coronavírus é correta, né? Não é negacionista como a do governo federal, por exemplo. Só que não é só com boa intenção que se faz política pública. As coisas precisam fazer sentido, têm que ser baseadas em lógica, em boas práticas internacionais.
E isso, infelizmente, está faltando nesse caso, como faltou no desbloqueios. Então, eu espero que a Prefeitura tenha o bom senso agora de suspender esse rodízio, da mesma maneira que ela teve o bom senso de suspender a política de bloqueios. De um dia para o outro, não é verdade? Gabriel, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Bandeirantes e esperamos nos falar num momento um pouco mais tranquilo do que nesse que nós estamos passando nos últimos dias, tá certo? Opa, tomara. Obrigado pelo convite e foi um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Falamos aqui com o Gabriel Hotzey, consultor em política urbana, patrimônio cultural e turismo e ex-membro do Conselho Municipal de Política Urbana de São Paulo.